Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos abordando um tema controverso que ainda causa muita discussão: o bombardeio de Dresden na Segunda Guerra Mundial. Foi um ataque justificado como vingança pelos ataques aéreos alemães em Londres ou foi um crime de guerra que resultou na morte de milhares de civis inocentes? Neste vídeo vamos explorar ambos os lados da questão e tentar chegar a uma conclusão fundamentada. Se você quer entender melhor esse evento histórico importante e debatido, continue assistindo até o fim. Se ainda não o fez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e deixar seus comentários abaixo. O bombardeio de Dresden é um dos eventos mais trágicos e controversos da história da Segunda Guerra Mundial. A cidade alemã de Dresden foi alvo de um ataque aéreo massivo pelos aliados em fevereiro de 1945. O resultado foi a destruição quase total da cidade e a morte de milhares de civis. Mas a pergunta que persiste até hoje é: foi essa ação uma vingança justa ou um crime de guerra? Para entender a resposta, precisamos voltar um pouco no tempo. Em 1942, as forças alemãs iniciaram o bombardeio de Coventry, uma cidade inglesa. Esse foi o primeiro grande ataque aéreo da guerra e resultou na morte de mais de 500 civis. Os aliados, liderados pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos, sentiram a necessidade de retaliar. Em 1943, começaram a bombardear cidades alemãs, em especial as que tinham uma grande indústria bélica. Esse tipo de ataque, conhecido como bombardeio estratégico, visava enfraquecer a economia alemã e minar a moral da população. Mas os efeitos colaterais eram inevitáveis: milhares de civis morriam a cada ataque. Dresden era uma cidade conhecida por suas belas construções e seu património cultural. Mas também era um importante centro industrial e de transporte. Por isso, em fevereiro de 1945, os aliados escolheram Dresden como alvo de um dos maiores ataques aéreos da guerra. Durante 2 noites consecutivas, mais de 1.200 bombas foram lançadas sobre a cidade. O resultado foi devastador. Estima-se que entre 25.000 e 40.000 pessoas morreram no bombardeio, a maioria delas civis. A cidade ficou praticamente destruída, com muitos dos seus edifícios históricos reduzidos a escombros. Mas a questão é: foi esse ataque uma vingança justa pelos ataques alemães a Coventry e outras cidades? Ou foi um crime de guerra, já que a maioria das vítimas era civil e a cidade não tinha um valor estratégico tão grande? Essa é uma pergunta difícil de responder. Por um lado, os aliados alegaram que Dresden era um centro importante da indústria bélica alemã e que o ataque foi necessário para enfraquecer a economia do país. Por outro lado, muitos críticos afirmam que os aliados tinham pleno conhecimento da presença de civis na cidade e que o ataque foi desproporcional e desnecessário. Além disso, há o fato de que a guerra já estava praticamente decidida naquele momento. A Alemanha estava enfraquecida e prestes a se render. O bombardeio de Dresden pode ter sido, portanto, uma ação desnecessária e cruel. No final das contas, a pergunta sobre se o bombardeio de Dresden foi uma vingança justa ou um crime de guerra é uma questão que continua a gerar debate e controvérsia. Mas é inegável que esse evento foi um dos mais trágicos e dolorosos da Segunda Guerra Mundial, deixando um legado de destruição e sofrimento que ainda é sentido até hoje.